Gente, boa noite. É um prazer para a gente poder estar de volta aqui. Faz um tempinho que eu não venho, mas a igreja não é estranha, né? Nós estivemos aqui, eu não vou lembrar exatamente a data. Eu estou acompanhado da minha esposa, Janaína, sentada logo ali. Minha filha Tainá, a menor, de vestido vermelho. E a nossa filha de final de semana, a Adriele, ali com a blusa preta. Temos ainda uma outra menina, que é nossa aos finais de semana, que é a Lohane, mas dessa vez ela não pôde nos acompanhar. Quero mais uma vez agradecer ao Sandro, agradecer à igreja pela oportunidade e rogar ao Senhor que nos abençoe e que nos dê a graça de ouvir a voz dele mais uma vez nessa noite. Vocês têm falado acerca da espiritualidade de Jesus. E é interessante pensar e deixar bem claro o que é espiritualidade. Espiritualidade cristã tem a ver com a maneira como seguimos a Cristo. Não é nada muito elaborado, não é nada muito misterioso. Espiritualidade cristã tem a ver com a maneira como seguimos a Jesus Cristo, com a maneira como trilhamos, como andamos, como o acompanhamos em seu caminho. E nessa noite nós vamos dar sequência a esse tema, falando um pouco acerca da missão de Jesus. O nosso mundo, ele é um mundo que se interessa por esse tema. E o espiritualismo é um tema que chama a atenção de muita gente. Nós não combinamos, mas há algum tempo atrás eu falava sobre esse tema, um tema semelhante lá na igreja, e estudando um pouco eu descobri que a juventude brasileira é uma das juventudes que mais se interessa pelo tema. Espiritualismo é uma coisa que chama atenção. Eles querem ler, eles querem conhecer, eles querem saber, eles querem ir atrás desses assuntos ligados ao espiritualismo. Mas qual a diferença entre espiritualidade e espiritualismo? Espiritualidade cristã tem a ver com a maneira como seguimos a Jesus Cristo. Espiritualismo tem a ver com crer, acreditar que existe alguma coisa espiritual. Sabe-se lá o quê? Mas que existe alguma coisa espiritual. E geralmente as pessoas se movem, as pessoas fazem alguma coisa para conseguir algum contato com esse ser, se é que a gente pode chamar de ser, nem sempre, com esse ser espiritual. Isso é o espiritualismo. Geralmente esse espiritualismo tem a ver com uma carência, né, com uma busca de preencher certos espaços. Mas ele não preenche. O que preenche, de fato, é Deus. E eu me lembro de uma frase, que agora não sei precisar, se é de Blaise Pascal, ou se é de algum outro pensador, que diz assim: só Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. E eu vou além. Só Cristo tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. E pensando na espiritualidade a partir de Cristo, vocês puderam observar, primeiramente, a ocasião do seu batismo. A ocasião em que publicamente é declarada a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Publicamente é declarada essa intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma intimidade que tem a ver com a aliança, uma intimidade que tem a ver com a intimidade, que eu já citei, e uma intimidade que tem a ver também com a humanidade de Jesus. Depois, vocês puderam também trabalhar a questão da tentação de Jesus, e puderam refletir que nenhum de nós está isento do mal. Estar em Cristo não nos isenta das lutas desse mundo, muito pelo contrário. Estar em Cristo nos faz mergulhar nas realidades deste mundo. Cristo vem dos céus e ele entra na história da humanidade, essa história manchada pelo pecado, e ele mergulha na nossa realidade para nos resgatar, para nos redimir. Nós muitas vezes queremos nos livrar dela. Queremos ter não só o coração na eternidade, queremos ter os pés na eternidade e nos libertar de toda e qualquer circunstância
contrária à nossa vontade aqui, mas a fé em Deus nos insere, ela não nos isenta. Vocês também puderam perceber que isso tem a ver com a nossa identidade, com a construção da nossa identidade cristã. Uma das marcas do apostolado, por exemplo, é a sua luta, é o seu sofrimento. E vocês também puderam refletir que que Cristo tinha o centro da sua vida em Deus e não nele mesmo. Muitas vezes nós queremos nos isentar do mal, porque o centro da nossa vida não está em Deus, mas está em nós mesmos. E então buscamos aquilo que mais nos agrada. Mas para aqueles que querem viver a espiritualidade cristã, devemos buscar aquilo que agrada a Deus, não aquilo que nos agrada. Hoje, nós daremos sequência, e eu vou convidá-los a acompanhar a leitura que eu vou fazer, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhe: Claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam nas sinagogas ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, vem agora falar ao nosso coração mais uma vez. Vem agora nos conduzir pela espiritualidade cristã. Vem agora nos conduzir por uma espiritualidade que nos faz olhar para Jesus Cristo e enxergar a Jesus Cristo a nossa referência de vida. Não só a nossa referência de vida aqui na igreja, mas a nossa referência de vida onde quer que estejamos. Abençoa-nos, Deus, e edifica-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A missão de Jesus. É perceptível no texto que a missão de Jesus acontece, primeiramente, em comunhão com o Espírito Santo. Veja, em algumas expressões do espiritualismo brasileiro, o contato com algo espiritual que se acredita é um contato que acontece tão somente no momento da celebração religiosa. Em algumas religiosidades brasileiras, o contato que existe com algo espiritual acontece tão somente no momento em que está acontecendo aquela celebração religiosa. Terminada a celebração religiosa, também termina o contato com aquilo que é espiritual, e então a vida passa a seguir sem a presença daquilo que se reconhece ou daquilo que se concebe como espiritual. Na espiritualidade cristã, isso é totalmente diferente. Na ocasião do batismo, o Espírito Santo desce
sobre Jesus Cristo. A voz do Pai declara quem Jesus Cristo é, o Filho amado. E a partir daquele momento fica claro, fica escancarado, fica público que tudo que Jesus Cristo fizer, absolutamente tudo que ele fizer, ele vai fazer na presença do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que atua em nossas vidas tão somente quando aqui estamos. Há quem acredite que no momento do culto o Espírito Santo trabalhe de uma maneira diferente. Mas na verdade o Espírito Santo está trabalhando os nossos corações em todo o tempo. E é assim com Jesus. Ele volta para Galiléia no poder do Espírito Santo e a sua fama se espalha por toda aquela região. E ele vai para as sinagogas como era do seu costume. Ele foi criado dentro do costume judaico, e dentro do costume judaico, a sinagoga é um local importante para a formação dos cidadãos judeus. E ele então vai até a sinagoga na cidade de Nazaré, e ele entra na sinagoga, e ele passa a ler. E tudo isso ele faz conduzido, tudo isso ele faz dirigido, tudo isso ele faz orientado, tudo isso ele faz acompanhado da presença do Espírito Santo. O que deve nos fazer entender que tudo aquilo que fazemos, o fazemos na presença do Espírito Santo. Ou seja, toda a nossa vida, ela é uma vida vivida diante de Deus. Ela é uma vida vivida para Deus. Então, tudo aquilo que fazemos, fazemos para Deus. Aquilo que fazemos em família, fazemos para Deus. Aquilo que fazemos profissionalmente, fazemos para Deus. Aquilo que fazemos academicamente, estudando, na nossa formação, o fazemos para Deus. Aquilo que fazemos no nosso lazer, o fazemos para Deus. Aquilo que fazemos quando as pessoas estão nos vendo, o fazemos para Deus. Aquilo que fazemos quando as pessoas não estão nos vendo, o fazemos para Deus. Tudo é feito em comunhão com o Espírito. Porque o Espírito ele não nos visita no domingo à noite. Ele habita em nós em todo o tempo. Ele está conosco em todos os momentos. Portanto, pense muito bem em que tipo de vida nós temos vivido. Pensemos muito bem em que tipo de vida nós temos vivido. Porque tudo aquilo que fazemos, o fazemos para Deus. Quer isso o agrade, quer isso não o agrade. O apóstolo Paulo, ao entender essa verdade, ele escreveu aos Romanos dizendo o seguinte, que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício agradável a Deus, e isso é o nosso culto racional. Corpo é a ideia de totalidade. Corpo é a ideia de que nós, na nossa plenitude, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que sentimos, em tudo aquilo que desejamos, em tudo aquilo que planejamos, em tudo aquilo que queremos, em tudo aquilo que pensamos, em tudo aquilo que sentimos, somos, dedicamos e oferecemos a Deus. Cristo vem empoderado do Espírito Santo. Cristo vem em comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão com o Espírito Santo reflete uma comunhão trinitária. Porque se voltarmos à ocasião do batismo, como eu já mencionei, o Espírito Santo desce, mas a voz do Pai declara. E está aí um dos textos mais claros para falar acerca do tema da Trindade Santíssima. O Pai declarando, o Espírito Santo descendo e o Filho recebendo publicamente e manifestando publicamente a sua comunhão com o Pai e com o Espírito. Nada se pode fazer sem a presença do Espírito. Nada se faz sem a presença do Espírito. Mas o texto continua e Jesus, a partir do versículo 17, ele recebe um livro em suas mãos. Que não é, obviamente, o livro impresso como nós temos nessa formatação. Ele recebe um rolo, alguma coisa muito arcaica da sua época, e esse rolo é o rolo do profeta Isaías. Na sinagoga, havia um costume. Na sinagoga, acontecia assim, era lido o Shema, que era uma declaração de fé no Senhor. Aí havia uma resposta da congregação a uma chamada do sacerdote. Aí você tinha uma leitura de um texto da Torá, e você tinha uma leitura de um texto profético.
E também você tinha um sermão ou uma admoestação acerca do texto que foi lido. E é exatamente esse costume que Jesus está seguindo. E é exatamente por ser um costume que lhe é permitido fazer o que ele está fazendo. Então ele toma em suas mãos o livro do profeta Isaías e ele lê, como nós lemos há pouco. E, portanto, em segundo lugar, a missão de Jesus, ela acontece em submissão à palavra. Lutero, o grande reformador do século XVI, ele costumava dizer que a Bíblia possui um tema. Não 2, 3, mas um único tema. E esse tema é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando vai falar acerca da Escritura, ele vai dizer que são elas que testificam dele. E é sempre importante grifar que no momento em que Jesus declara que são as Escrituras que testificam dele, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Porque nesse momento, os textos do Novo Testamento ainda não existem. As epístolas paulinas viriam depois, os evangelhos depois ainda. Então Jesus está fazendo uma referência explicitamente ao Antigo Testamento, dizendo que a Torá, os textos dos escritos e os textos proféticos, todos eles testificavam e apontavam na sua direção. E que, portanto, a sua missão acontece em submissão à palavra, em submissão à vontade do Pai. Veja, aquela declaração pública no batismo, de comunhão entre o Pai, o Espírito e o Filho, se confirma à medida que Jesus diz que a sua missão é uma missão submissa ao que o Pai disse na sua palavra. O próprio Cristo é a encarnação da palavra. Se você pudesse personificar, se você pudesse criar uma pessoa que encarne a palavra de Deus em si, essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, como o próprio João afirmou no início do seu evangelho. Mas essa palavra, ela traz consigo algumas afirmações muito interessantes. Perceba que ela faz menção, ela aponta na direção de um ser humano numa situação de total carência. Veja só, ele me enviou para proclamar, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobre aqui no texto significa aquele que está numa situação de carência e que reconhece a sua situação de carência. A segunda expressão, proclamar liberdade aos presos. Por muitas vezes, Israel experimentou cativeiros por conta do seu pecado. Então essa imagem de ser preso, essa imagem de ser cativo, essa imagem de ter a sua liberdade tomada de si, é uma imagem que o israelita conhecia muito bem. Recuperação da vista aos cegos. Muitos desses presos eram enclausurados, eram trancafiados, eram reduzidos a locais extremamente escuros. E quando eles podiam ser libertos dessas prisões escuras, era como se eles pudessem recuperar a sua visão. Era como se eles estivessem cegos por um tempo e, ao serem libertos da sua situação, pudessem recuperar a sua visão. E ainda para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano do jubileu. No 50º ano, todas as dívidas eram perdoadas. As terras que haviam sido arrendadas voltavam para os seus donos. Era uma expressão, era um lampejo da redenção plena que Deus traria em Jesus Cristo. Ou seja, resumindo todas essas palavras, o que nós podemos concluir? Que em submissão à vontade do Pai, Jesus Cristo é o libertador da humanidade. Em submissão à vontade de Deus, Jesus Cristo é o libertador da humanidade. E antes que você levante perguntas, todos os indivíduos, eu preciso dizer, todos os indivíduos representativamente naqueles que Deus está salvando. Gente de toda tribo, de toda língua, povo e nação, que Deus está redimindo, que Deus está resgatando, que Deus está transformando, que Deus está libertando. Mas libertando do quê? Libertando das opressões sociais? Libertando dos abismos sociais que existem, por exemplo, no Brasil? Não, libertando de algo muito maior.
libertando de algo muito mais substancial, libertando de algo muito acima disso. Os abismos sociais que existem neste mundo, quer no nosso país, quer em qualquer outro país, eles são resultado, eles são fruto de uma única semente. E essa semente se chama pecado. É esse o grande mal do qual nós, seres humanos, precisamos ser libertos. É óbvio que existem carências sociais pelas quais a igreja precisa se preocupar e que, com frequência, a igreja não só se preocupa, como também atua de maneira redentora. Mas a grande carência do ser humano não é a sua carência social. A grande carência do ser humano não é a sua carência afetiva. A grande carência do ser humano não é a sua carência de recursos. A grande carência do ser humano é a sua carência de Deus. Lembra-se da frase que eu citei de Blaise Pascal logo no início desse sermão? Só Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. Pois bem, Jesus Cristo, em sua missão, em sua espiritualidade, ele vem para resgatar esses cativos, esses presos, esses acorrentados, esses reduzidos, esses escravizados seres humanos ao pecado. O pecado é o nosso grande mal, ainda que ele não apareça. Conta-se uma história de que alguém, certa vez, foi a uma feira e ele queria muito comprar uma maçã, porque ele estava com vontade de comer maçã. Então ele foi, ele olhou, ele viu a banca das maçãs e ele viu algumas maçãs muito bonitas e ele passou ali uns 10 minutos escolhendo muito bem a maçã que ele ia comprar. E ele escolheu a mais bela de todas, grande, viçosa, daquela que dava água na boca. E ele comprou algumas, inclusive aquela, e levou para sua casa. E ao chegar em casa, a primeira coisa que ele fez, lavou bem a maçã e deu aquela mordidona de encher a boca, sabe? Da bochecha ficar até meio estufada, assim, de ficar difícil de se mastigar. Depois que ele mordeu e deu aquela mastigada gostosa, assim, ele olhou e, como diria minha filha pequena, tcharam, o que tinha dentro da maçã? Um bicho. E ele não entendeu. Ele não entendeu aquele negócio. Ele pensou assim, eu escolhi tão bem. Eu procurei. Eu olhei direitinho. Como que tem um bicho aqui dentro? Tem um bicho ali dentro? Porque logo, quando o fruto está sendo formado, existe um tipo de inseto que deposita ali um ovo. E esse ovo vai se desenvolver à medida que a maçã se desenvolve. E quando a maçã está bonita por fora, ainda assim, ela existe nela uma contaminação por dentro. Assim somos nós. Por fora, muitas vezes, a gente até parece bom. A gente até pode fazer coisas boas. Tem gente que não acredita em Deus, mas que faz muitas coisas boas. Tem muito ser humano por aí fazendo coisas boas das mais diversas. E às vezes a gente comete o erro de achar que esses seres humanos não têm pecado. Por exemplo, uma criança pequena como a minha. Muitas vezes a gente olha para crianças assim e pensa, ela não tem pecado. Hoje, um menino da igreja ficou provocando ela, e provocando ela, e provocando ela. E aí alguém autorizou ela, pode bater. Adivinha onde ela quase acertou? No rosto. Por quê? Porque esse bichinho lindo, bonitinho, cheirosinho, é pecador. Desde sempre. Pecado não são gestos apenas, pecados não são ações apenas, pecados não são apenas coisas que a gente faz. O pecado está encalacrado no nosso DNA. E é por isso que Jesus Cristo veio nos libertar. As nossas boas ações não podem nos preparar e nem nos dignificar para Deus, para nós olhar e dizer, parabéns, agora sim vocês merecem. Sandro, muito boas as suas ações e agora eu te vejo merecedor da minha graça. Não, isso não existe. Jesus Cristo veio libertar pessoas aprisionadas pelo pecado. E sabe qual é o grande problema do pecado? Nós gostamos dele. E muitas vezes nós não queremos ser libertos. Ele é prazeroso. Ele é agradável. Ele enche os olhos. Lembram-se dos nossos primeiros representantes,
Adão e Eva, quando eles olham para a possibilidade de pecar, aquilo enche o olho, os olhos brilham. Assim somos nós. Mas precisamos ser libertos. Essa prisão, ela é muitas vezes uma prisão confortável, agradável. Tem ar-condicionado, tem carpete, tem TV a cabo, tem internet de banda larga, de alta velocidade. Então a gente não quer se livrar do pecado. Mas Jesus Cristo nos liberta. Jesus Cristo nos abre os olhos. Jesus Cristo revela a nossa miséria. O Sandro vai se lembrar bem, alguns anos atrás, um dos nossos professores, o reverendo Ricardo Agreste, ele escreveu um livro chamado Revisão de Vida, para viver e não se arrepender. E nesse livro ele conta a história de um homem. Eu não lembro o nome desse homem agora. Como? Schmidt, era o sobrenome do homem. Esse homem conquistou tudo que você possa imaginar. Ele foi um empresário que foi subindo degrau, e subindo degrau, e subindo degrau, e ele chegou no alto da montanha. Ele olhava os outros de cima para baixo, profissionalmente falando. Tudo que ele quisesse sonhar, tudo que ele quisesse comprar, ele poderia. Mas ele descobriu que apesar de tudo que ele tinha, ele era um miserável. Recentemente, eu li também um artigo de um estudioso, cheio de títulos acadêmicos nos Estados Unidos, em que ele dizia que mesmo as nossas maiores satisfações, como por exemplo, a satisfação intelectual, sabe você se olhar no espelho assim e dizer, uau, como eu sou inteligente. Uau, que livro maravilhoso que eu fui capaz de escrever. Nossa, que empresa que eu fui capaz de desenvolver. Nossa, como eu sou um bom músico. Como eu sou um bom pastor. Como as pessoas me aplaudem. Todas as vezes que eu saio, elas me dão tapinhas nas costas. Me dizem que eu estou pregando bem, que eu estou pregando cada vez melhor. Veja, não há nada que nos preencha, a não ser o amor de Deus em Cristo Jesus. O pecado nos ludibria. O pecado nos entorpece, o pecado nos trai, mas Jesus Cristo nos liberta. E, portanto, a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade ligada à sua missão e à sua submissão à palavra. Mas, em terceiro lugar, a espiritualidade de Jesus também é uma espiritualidade em confrontação ao nosso pecado. Acompanhe mais uma vez a leitura que eu vou fazer. Versículo 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Serepta da região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o Ciro. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. É curioso que, a princípio, as palavras de Jesus geram admiração. E sabe de uma coisa? Gera mesmo. Existe algo que liga a igreja a todas as pessoas no Brasil com facilidade. Não é a igreja presbiteriana. Não é nenhuma denominação, quer seja evangélica, quer não. É Jesus. Se você falar de Jesus, todo mundo topa. Eu lembro que, na época que nós estávamos no seminário, por volta do ano de 2008, eu participava de um grupo de discussão religiosa. A gente entra em cada roubada, mas a gente aprende, né? Grupo de discussão religiosa. Eu achava que aquilo era uma boa, mas não era. Naquele grupo, eu podia falar de Jesus Cristo, tranquilamente. Eu me lembro que, certa vez, eu falava de Jesus Cristo, e uma mulher dizia, uau, Jesus, nosso grande exemplo, nosso irmão mais iluminado.
nossa referência. E aí eu usei uma palavra para Jesus que fez ela mudar completamente de ideia. A princípio ela admirava, ela aplaudia, ela se alegrava. Mas eu usei a palavra Senhor. Eu disse, Jesus é o nosso Senhor. E aí, como costuma dizer um amigo meu, ela empinou a carroça. Mudou de ideia. O tom mudou completamente. Como assim? Senhor por quê? Não, ele não é meu Senhor. Não, a vida é minha. Ele é meu exemplo, eu posso imitá-lo, mas ele não é meu Senhor. Ele não manda em mim. A vida é minha. Perceba, as pessoas gostam de Jesus, as pessoas admiram Jesus, as pessoas acham Jesus bonitos, as pessoas acham Jesus interessante, as pessoas acham Jesus inteligente. Né? Tem diversos livros aí acerca de Jesus, das mais diversas perspectivas. Mas quando Jesus fala algo que confronta o coração delas, imediatamente elas dão um passo atrás. Jesus é bom, desde que ele não me confronte. Eu quero esse Jesus, desde que ele não me perturbe. Jesus não me perturba, eu gosto do Senhor, eu admiro o Senhor. Eu até bato palmas para ti, mas não me perturbe. E de repente Cristo faz algo que perturbou o coração de todos. Primeiro, ele omitiu uma parte do texto de Isaías. Ele não mencionou o dia da vingança do Senhor. Mas no coração judaico havia essa expectativa de que Deus um dia vingasse os seus dominadores. Que Deus um dia usasse o seu poder e esmagasse o Império Romano e devolvesse a glória dos tempos de Davi e Salomão. Havia essa expectativa de que Deus pegasse um grande chicote e chicoteasse sem dó, sem piedade, as costas dos dominadores estrangeiros, porque era assim que eles interpretavam os textos proféticos. Mas de repente vem Jesus e termina a leitura do texto falando do ano do jubileu, do ano da graça, do ano da libertação, do ano do perdão. E mostrando que esse perdão não é um perdão nacionalista, não é um perdão bairrista, não é um perdão limitado para aqueles que estão sentados no banco da igreja. Não é um perdão para você e para mim somente, é um perdão que vai ganhando uma dimensão cada vez maior. É um perdão que não se limita a paredes, que não se limita a denominações, que não se limita a tradições, que não se limita aos marcos, às cercas que nós criamos para nós mesmos. E isso começa a gerar uma inquietação do povo que está ali na sinagoga. Não é possível, não é possível. E então Jesus percebe, Jesus saca a inclinação do coração desses homens e mulheres. E ele usa um dito proverbial para dizer o seguinte: vocês não estão botando fé no que eu estou dizendo. Porque Cristo não apontou para o futuro quando ele leu o texto do profeta Isaías. Cristo não disse que isso um dia viria a acontecer. Cristo não disse, olha, calma aí, está quase lá. Só mais um pouquinho e essa realidade vai chegar. Não, ele disse, essa realidade já chegou. Ela está acontecendo aqui agora. E eu sou o agente dessa transformação. E alguns começam, filho de José e Maria, esse que a gente conhece, esse que a gente viu crescer, esse filho do carpinteiro, esse de Nazaré, esse tão familiar, esse tão popular entre nós. Sério? Não pode ser. Não podemos aceitar. Não pode ser assim. Nós admiramos Jesus Cristo, mas muitas vezes nós também não cremos em suas palavras.
Porque fé, entre outras coisas, é confiança plena. Se eu tenho fé, eu confio plenamente. Mas nós, muitas vezes, resistimos como esses homens resistiram. Jesus Cristo nos fala e a gente diz assim, mas será? Pensando bem, eu acho que não. Não pode ser. Aqui a coisa é muito mais grave. Eles olham para Jesus e eles não imaginam que ele possa ser o Messias. Eles não aceitam, eles não concebem essa ideia. O Messias simplório de Nazaré. Onde é que está a pompa? Onde é que está o poder? Onde é que está a manifestação? Onde é que está, a despeito de tudo aquilo que Jesus Cristo vinha fazendo? Eles se recusam a crer. E então Jesus os confronta ainda mais, dizendo: nos tempos do profeta Elias haviam muitas viúvas, mas Deus foi gracioso com uma viúva de Serepta de Sidom. A graça de Deus não se limitou ao povo de Israel. A graça de Deus sempre se moveu em direção a todas as nações. Nós é que nunca entendemos isso. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão, eu estou chamando você, porque em você eu vou trazer o Messias e vou redimir não só Israel. Eu vou abençoar não só Israel. Eu vou amar não só Israel, mas todas as nações da terra. E ele cita a viúva de Serepta. Ele também cita o sírio Naamã. E isso é tudo que o judeu não queria. O judeu não queria seus inimigos sendo resgatados. O judeu queria seus inimigos sendo açoitados, sendo condenados, sendo castigados. E nós muitas vezes somos assim. A gente olha para esse mundo e a gente pensa assim: vem Jesus, leva-nos para o céu e condena essa raça de víboras, esse povo maligno. Quando na verdade o nosso olhar, neste momento, é um olhar que deve ser gracioso como é o de Jesus. Porque a ideia é que construamos uma espiritualidade segundo Jesus Cristo. E se vamos construir a nossa espiritualidade segundo Jesus Cristo, precisamos encarnar a graça de Jesus em nós. Precisamos entender que estamos aqui, agraciados por Deus, alcançados por Deus, transformados por Deus, justificados por Deus, santificados por Deus, predestinados por Deus desde toda a eternidade, não só para seguir a Jesus, mas também para servir a Jesus. Seguir a Jesus diz respeito à espiritualidade. Servir a Jesus diz respeito à missão. Mas são duas partes de um mesmo remo. Imagine que você esteja remando um caiaque. Nós gostamos muito de caiaque, eu e a Janaína. Sempre que a gente pode, a gente aluga um caiaque para a gente remar. E geralmente a gente aluga um só, para os dois remarem juntos. Não é muito fácil esse negócio de remar junto. Marido e mulher não é muito fácil esse negócio de remar junto, viu? Em todos os pontos da vida conjugal, viu? Em todos os pontos, inclusive quando você aluga um caiaquinho lá, você tem que ir conversando. Rema direito aí, geralmente é ela que chama a minha atenção. Mas imaginem que você está remando um caiaque. Um lado da pá do remo se chama espiritualidade. O outro lado da pá do remo se chama missão. Uma coisa não existe sem a outra. Uma coisa não funciona sem a outra. E se a nossa proposta é aprender espiritualidade a partir de quem verdadeiramente pode nos outorgar uma espiritualidade, então precisamos olhar para Jesus e entender o seu porquê, e entender o seu agir, e entender a sua missão. Eu quero ainda trazer algumas considerações práticas para nós. Essa frase é uma frase do missionário, missiólogo e doutor em antropologia Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, bem conhecido da gente. A espiritualidade de Jesus deve moldar a nossa espiritualidade. Essa é frase minha, mas a que passo a ler agora é a frase do Lidório, que diz assim:
Aquilo que seria uma experiência espiritual interna para 120 pessoas, chega até as ruas. O caráter missionário do evangelho é exposto e torna-se perceptível. O que o Senhor desejava demonstrar no Pentecoste é que este poder, dinamis de Deus, não havia sido derramado apenas para atos de contemplação em um culto cristão restrito, mas sobretudo para a proclamação do nome de Jesus. O que aconteceu na ocasião do batismo? O Espírito Santo foi derramado sobre Jesus. O que aconteceu enquanto Jesus estava sendo tentado? O Espírito Santo estava ao lado de Jesus, sustentando-o. O que acontece quando Jesus passa a atuar em missão e a pregar o Evangelho? O Espírito Santo está com ele. O que acontece em Atos 2? O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Então perceba, você se batizou, nós nos batizamos. Declaramos publicamente a nossa fé em Jesus e a nossa comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Publicamente. Não é só uma coisa interna. Não é só uma coisa íntima, pessoal, subjetiva. É uma coisa objetiva. Nós viemos aqui à frente e declaramos crer no Senhor Jesus, servi-lo e servir a sua igreja. Nós somos tentados durante essa vida cristã. Somos submetidos a situações que colocam à prova a nossa submissão ao nosso Senhor. E geralmente falhamos. Nós falhamos, mas em Jesus somos vencedores. Nós não nos bastamos. Nós não somos bons o suficiente. Só podemos nos manter fiéis a Deus em Jesus, pela sua graça e misericórdia. Constantemente falhamos. E o mesmo Espírito Santo, derramado sobre nós, que nos acompanha em nossas lutas, é o Espírito Santo que nos capacita a proclamar o Evangelho. Ronaldo Lidório está comentando o texto de Atos 2, que também é um texto de Lucas, chamado de segundo Evangelho, ou de continuação do Evangelho. E em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Ou seja, a igreja experimenta a mesma capacitação que Jesus Cristo experimentou. Com que finalidade? Sobretudo, a proclamação do nome de Jesus. Espiritualidade sem missão não é espiritualidade cristã. Se você vem aqui, domingo após domingo, ano após ano, sermão após sermão, escola dominical após escola dominical, estudo bíblico após estudo bíblico, seja lá qual for a agenda de vocês, agenda nossa, e isso não nos leva a querer proclamar o nome de Jesus, isso não é espiritualidade. Transformamos Deus num objeto do nosso bel prazer. Transformamos Deus num objeto para a nossa satisfação pessoal. Porque a espiritualidade cristã está sempre e intimamente ligada à missão. Não existe espiritualidade cristã sem missão. Assim como, segundo os grandes teólogos do século XX, como por exemplo Emil Brunner, Karl Barth, não existe igreja sem missão. E portanto, se não há missão, não há igreja. Existe alguma outra coisa no lugar. Alguma falsificação, alguma ilusão, mas não igreja. E o Ronaldo Lidório ainda vai dizer o seguinte: nossa herança de espiritualidade provinda do Pentecoste precisa nos levar a sermos uma igreja nas ruas, não enclausurada. Uma igreja cristocêntrica com amor e tolerância entre os irmãos, não segmentada ou partidária. Uma igreja cuja bandeira é Cristo e não ela própria. E por fim, uma igreja proclamadora que fala de Cristo perto e longe. Não fomos chamados para guardar o Evangelho em nossas gavetas santas. Não fomos chamados apenas para aprender o Evangelho e mantê-lo conosco. Não fomos chamados para um amor teórico. Não pode haver segmentação, como havia em Corinto, 4 grandes grupos. Não pode haver preconceito, como havia na igreja de Jerusalém, contra as viúvas de fala grega.
não pode haver, como houve na igreja de Jerusalém, pessoas sem temor do Senhor, como foi o caso de Ananias e Safira. Espiritualidade cristã também diz respeito ao amor que demonstramos e que vivemos uns pelos outros. Aliás, se tem uma coisa que depõe contra a igreja, é a sua carência de amor. Paulo, percebendo isso, ele disse: não adianta falar em línguas, não adianta ter um monte de dom, não adianta se achar o espiritualzão. Se não tiver amor, isso não passa de barulho. Isso não tem sentido. Isso não tem objetivo. Isso não tem finalidade. Isso não serve para nada. Espiritualidade cristã diz respeito ao amor que sentimos uns pelos outros. E ao amor que extrapola as paredes e muros e que se move na direção da cidade. Se eu conheço bem o Sandro, ele já deve ter falado com vocês sobre o texto do Evangelho de João, que diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Eu aposto que em algum momento ele já citou, já escreveu algum artigo de boletim, em algum momento ele citou esse texto, que eu conheço. É isso. É isso. Nós não somos do mundo, mas nós fomos enviados a ele. Você deve conhecer essa história. Conta-se que, muito tempo atrás, havia na costa de uma formação rochosa um pequeno centro de salvamento. Por quê? Porque aquela região era uma região com muitas rochas e por diversas vezes navios que navegavam naquela região acabavam sofrendo acidentes e vindo até a naufragar. E aquele pequeno grupo era um grupo de salvamento. Era um grupo simplório, com equipamentos simples, com homens simples, mas com treinamento suficiente e necessário para executar os salvamentos que ali eram necessários ser feitos. O grupo era pequeno a princípio, mas como aquele grupo começou a ficar conhecido, aquele grupo foi crescendo. Pessoas da cidade começaram a se interessar pelo bom serviço que aquele grupo de salvamento prestava. Então mais pessoas foram se agregando, se achegando e participando daquele grupo. Até que eles começaram a olhar suas instalações e dizer assim: está meio derrubado aqui, né? Vamos dar uma... Aqui é calor, vamos comprar um sistema de ar-condicionado. Então eles compraram um sistema de ar-condicionado. Essas macas e cadeiras, o pessoal que vai chegar aqui, não está legal isso. Vamos trocar essas macas, vamos trocar essas cadeiras. Então eles trocaram as macas e as cadeiras. Esse barquinho aí, esse motorzinho 15 HP, vamos comprar um barcão, um motorzão de 50, 4 tempos, vamos comprar um negócio mais atual. Então eles trocaram o barco, trocaram o motor de popa. Esses coletes, isso aí é de décadas atrás, vamos trocar esse negócio, vamos comprar um negócio novo. Então eles foram equipando, e equipando, e equipando, e equipando, e equipando, e tornando aquele pequeno centro de salvamento um lugar super equipado. E o número de pessoas foi aumentando, até que um dia eles sentaram, se reuniram e disseram: vamos transformar isso aqui num clube? A gente constrói uma piscina, a gente cria aí uma caderneta de associados, a gente põe nome e número nessa caderneta. À medida que novos associados forem chegando, a gente cobra deles uma mensalidade e a gente serve a eles, a gente constrói um restaurante, a gente constrói mais algumas piscinas, a gente põe um parquinho para as crianças brincarem, a gente contrata monitores para ficar de olho nas crianças, a gente põe Wi-Fi em todos os lugares, a gente põe telas planas em todos os lugares para o pessoal assistir TV enquanto eles se divertem. E o que aconteceu foi que aquele antigo posto de salvamento se tornou num clube exclusivo, onde poucas pessoas frequentavam, onde poucas pessoas se beneficiavam. Lá fora no mar, navios continuam a naufragar.
pessoas continuam a morrer. Mas aquele grupo que antes fora um grupo de salvamento, já não se interessa mais em participar, em trabalhar, em salvar. Assim muitas vezes é a igreja. Ela começa pequena, cheia de paixão, cheia de ardor, cheia de interesse, cheia de dedicação pela missão. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela se volta para si mesma. Ela se conforma a esse mundo. Ela se torna hedonista, interessada apenas nos seus próprios prazeres, egoísta, interessada apenas em si mesma. Ela até usa Jesus Cristo como alguém legal, como alguém bonito, como alguém bacana. Mas no fundo, ela já não é mais uma igreja, uma agência de salvamento. Ela se tornou um clube social. Mas a espiritualidade cristã é uma espiritualidade ligada à missão. Ou estamos em missão, ou não podemos nos chamar de cristãos. Ou a igreja volta a ser um grupo de salvamento, ou a igreja muda de nome. Ou a igreja volta a viver a sua espiritualidade baseada em Jesus, ou a igreja não vive espiritualidade alguma. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Queria que você orasse. Ao invés de apenas ouvir a minha oração, queria que você orasse. Queria que você respondesse ao Senhor. Queria que você dissesse a Deus. Queria que você respondesse ao Senhor. Se somos discípulos de Jesus, nossa espiritualidade tem a ver com a maneira como seguimos Jesus. E se somos discípulos de Jesus, nossa missão tem a ver com a maneira como servimos Jesus. Não tem como seguir sem servir. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer reafirmar, é porque o Senhor quer reavivar, é porque o Senhor quer te reconduzir, te recolocar no centro da vontade dEle. E o centro da vontade dEle é a seguinte: que a Igreja do Jardim América, bem como todas as outras igrejas cristãs nessa cidade, seja uma igreja para a cidade. Seja uma igreja para resgatar vidas. Seja uma igreja para alcançar os não alcançados. Para amar os não amados. Para libertar os cativos. Para devolver a visão aos cegos. Para restaurar o ser humano na sua integridade. Para isso que Deus nos chamou. Para participar da sua obra. Por isso, ora ao Senhor. Faça a sua oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Tua palavra. Nós agradecemos também a Tua santa presença que se vê, manifesta no Teu corpo, na Tua igreja. Nos nossos irmãos, nós não só percebemos a presença do Espírito Santo. Nos nossos irmãos, nós vemos, sentimos, tocamos. Porque o Senhor se move em cada um de nós. E louvado seja o Senhor, que nos tem resgatado, que nos tem amado e que tem feito de nós instrumentos do Teu resgate, instrumentos da Tua salvação, instrumentos da Tua transformação. Nós bendizemos o Teu nome, nós rogamos que o Senhor nos capacite, porque por nós mesmos nós nada podemos fazer, em tudo e para tudo dependemos de Ti, e rogamos que nessa santa dependência possamos ser Teus filhos amados, Teus servos dedicados, para a honra e glória do Teu santo nome. E agora, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e insondáveis consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todos aqueles que verdadeiramente confessam o nome de Jesus, espalhados por esse mundo, hoje e por toda a eternidade. Amém.